Bem-vindos a mais um vídeo do canal Pura Matemática. Hoje eu vou falar sobre derivada de funções exponenciais. O objetivo aqui é compreender a derivada da função e na x e e elevado a uma determinada função f de x qualquer, tá bom? Vamos lá então. Então, primeiro, derivada da função f de x igual a b elevado a x. Tá? 2 na x, 10 na x, uma função exponencial qualquer. Lembra que a base de uma função exponencial é um número maior do que zero e diferente de 1. Então, aquele b tem que ser maior do que zero e diferente de 1. Então, a derivada de b elevado a x, ela vai ser b elevado a x vezes ln de b, logaritmo natural de b. Se eu tiver a base e, a base exponencial, que é o objetivo dessa aula aqui, a gente entender, compreender a derivada da função exponencial com base e, a derivada de e elevado a x é e elevado a x vezes ln de e. Como ln é logaritmo na base e, ln de e é igual a 1. Então, portanto, a derivada de e na x é a própria função e na x. Então, cabe aqui também uma observação que essa é a única função cuja derivada é igual à própria função. A derivada de e elevado a x é a própria função e elevado a x. Agora, ampliando um pouco, ao invés de eu ter no expoente apenas a variável x, a gente vai colocar no expoente uma função f de x. Tá? Ou seja, pode ser x ao quadrado mais 2x, pode ser x mais 1, pode ser uma função trigonométrica, por exemplo, qualquer outra função de x, tá bom? A ideia aqui é usar a regra da cadeia para fazer essa derivada. Então, derivada em relação a x de b elevado a f de x, primeiro eu vou colocar aqui a derivada para uma base b qualquer, tá? Depois a gente vê para a base e. Essa derivada vai ficar b elevado a f de x vezes ln de b, ou seja, a mesma coisa que antes, só que aí multiplica pela derivada do expoente. Para e na x, para e na f de x é a mesma coisa. Derivada de e elevado a uma função f de x fica e elevado a f de x, ou seja, repete a função e multiplica pela derivada do expoente, pela derivada de f de x. Tá? Então, e na f de x vezes f' de x. Vamos ver uns exemplos para ficar mais claro. Determine a derivada de f de x igual a e elevado a x ao quadrado. Então, eu tenho a base e o expoente agora é uma função, a função x ao quadrado. Como é que deriva isso? Repete a exponencial, né? Repete o e na x ao quadrado e multiplica pela derivada do expoente, pela derivada de x ao quadrado. Derivada de x ao quadrado é 2x, então fica e elevado a x ao quadrado vezes 2x. Só isso. Outro exemplo, determine a derivada de f de x igual a e elevado a cosseno de x. Então, repete a exponencial, e elevado a cosseno de x, e multiplica pela derivada desse expoente, pela derivada de cosseno de x. A derivada de cosseno de x é menos seno de x. Então, a derivada dessa função vai ficar e elevado a cosseno de x vezes menos seno de x. Só vou escrever o menos seno na frente da exponencial, então vai ficar f' de x igual a menos seno de x vezes e elevado a cosseno de x. Um outro exemplo, determine a derivada de f de x igual a e elevado a raiz de 2 mais x ao quadrado. É a mesma coisa, tá? Primeira coisa, repete a exponencial, e elevado a raiz de 2 mais x ao quadrado, e multiplica pela derivada do expoente. Derivada de raiz de 2 mais x2. Aqui observa que eu estou aplicando a regra da cadeia para derivar a função exponencial elevado a um expoente, quando esse expoente é uma função. E esse expoente aqui, raiz de 2 mais x ao quadrado, na hora de derivar ele, eu já tenho que aplicar novamente uma regra da cadeia, né? Porque a função não é raiz de x, é raiz de 2 mais x ao quadrado. Então, essa derivada do expoente, dentro dela eu tenho novamente uma regra da cadeia para ser aplicada, tá? Então, como é que fica? Repete ali a exponencial, e na raiz de 2 mais x ao quadrado. Qual é a derivada da raiz de uma função? É 1 sobre 2 vezes essa raiz, então 1 sobre 2, raiz de 2 mais x ao quadrado, vezes a derivada do que está dentro da raiz. Aqui eu estou aplicando a regra da cadeia novamente. A derivada do radicando ali, de 2 mais x ao quadrado, é 2x. Agora eu posso simplificar o 2 do denominador com o 2 do numerador, ali, o 2 do 2x, tá? Eu estou cortando ali, simplificando, e vai resultar em e elevado a raiz de 2 mais x ao quadrado vezes x sobre raiz de 2 mais x ao quadrado, certo?
Bom, então essa é a ideia para a derivada de uma função exponencial cuja base é o número e, o número de Euler. Tá? Repete a exponencial e multiplica pela derivada do expoente. É só isso. Mais um exemplo. Determine a derivada de f de x igual a e elevado a x vezes seno de x. Observa que agora o expoente é um produto de duas funções, x vezes seno de x. É a mesma coisa. A derivada é e elevado a x vezes seno de x, ou seja, repete a função e multiplica pela derivada do expoente, derivada de x vezes seno de x. Essa derivada ela vai ser obtida através da regra do produto. Eu tenho o produto de uma função polinomial, x, por uma função trigonométrica, seno de x. Então a gente vai aplicar a regra do produto aqui. Como é que é a regra do produto? Vamos lembrar? É a derivada da primeira função, vezes a segunda, mais a primeira função, vezes a derivada da segunda. Então, derivada de x, 1, vezes a segunda função, seno de x, mais a primeira função, x, vezes a derivada da segunda. A derivada de seno de x é cosseno de x. Então, ficou e elevado a x, seno de x, vezes, entre parênteses, seno de x mais x cosseno de x. Ok? Bom, a aula de hoje era isso. Espero que tenham gostado. Qualquer dúvida, deixe nos comentários. E bons estudos e até o próximo vídeo.